agora vamos passar a palavra para Sheila. Sheila, é com você. Seja sempre bem-vindo. Sheila de Munique. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos e irmãos do Grupo Recanto da Prece, todos aqueles que estão nos ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook. Eu desejo agradecer ao Senhor Carlos que me deu a oportunidade de estar aqui hoje para fazer esse breve comentário deste tema que é tão belo. Obrigada, Senhor Carlos. Hoje nós vamos falar, já estamos falando, sobre a hierarquia dos carismas. O hino que o apóstolo Paulo faz à caridade, que nos enxorta a aspirar os dons mais altos. Ele nos indica um caminho que podemos seguir para alcançarmos estes dons. Falar sobre a caridade hoje em dia parece ser uma coisa bem comum, né? Afinal, já falamos muito sobre ela. Até as músicas aqui no mundo, hoje em dia, elas tocam também falando sobre a caridade. O Renato Russo fez uma música sobre esse texto bíblico. Por isso, a caridade se tornou um assunto extremamente banalizado e distorcido, quando ela deveria ser algo a ser tratado com muito respeito e reverência, como nos mostra o apóstolo Paulo. Todos que estamos aqui já estamos, às vezes, até cansados de ouvir falar sobre a caridade, porque não é a primeira vez que estudamos o tema. Mas mesmo assim, tenho certeza de que todos nós, tudo que nós falamos, e podemos falar ainda mais horas, podemos falar dias, meses, anos a respeito do tema, e nós não chegaremos nem próximo de esgotar este assunto, por ele ser riquíssimo e poder ser aplicado em todos os aspectos de nossas existências. Paulo fala da excelência da caridade. A caridade, ele coloca a caridade como um amor puro. É uma caridade que excede e supera quase todas as outras coisas. Então, o que é caridade? Eu gostaria aqui de fazer uma pequena definição, porque para entendermos o que é a caridade, devemos também entender algo que, apesar de falarmos sobre isso constantemente, já está até banalizada, esta palavra chamada amor, mas a gente sabe o que é o amor de verdade? E a caridade e o amor, eles estão interligados, eles estão entrelaçados, eles pertencem um ao outro. A palavra caridade, ela vem do latim caritas. Quem não conhece a prece de Caritas, que é tão famosa no mundo inteiro, não importa qual a língua, não importa qual é a religião cristã. E a palavra caritas significa... Está congelado? Já está tudo bem. A palavra caritas, ela significa amor cristão. A caridade, ela é um dos aspectos mais fortes do amor cristão. O ágape é a palavra usada para descrever o Deus que é amor. E é a mesma palavra que Paulo usa quando ele fala sobre a caridade para Coríntios. O ágape tem a ver, não é só o amor. O ágape é muito mais, é um amor supremo. O ágape tem a ver com a vontade. É aquela vontade, é um princípio intrínseco, é algo que escolho conscientemente para tornar o lema da minha vida. Então, por isso que a caridade não é algo que eu possa fazer ao acaso. Eu até passo na rua e jogo uma moedinha para alguém que está lá. Mas isso não é caridade, isso é filantropia, que é completamente diferente. Então, neste contexto, ágape é o amor governado ou guiado por princípios, mas, em geral, é um amor acompanhado de forte emoção. E a caridade está voltada para o lado prático deste amor. É onde eu pratico isso. Podemos dizer que é quando nós colocamos em prática
este amor sublime que é Deus. A lição de hoje, ela nos traz um aprendizado importantíssimo. Ela nos fala da futilidade dos dons que possuímos, se estes não são frutos do Espírito, se eles não são frutos do amor, deste amor que falamos, deste amor ágape. A lição de hoje também nos fala sobre a natureza deste amor ágape, que, como já falei antes, é o amor maior, é o amor do Criador. Esta lição também nos mostra o contraste entre o caráter eterno do amor e o contraste com a temporalidade dos dons que possuímos. E nós que acreditamos na reencarnação sabemos disso. O meu amor é eterno, mas hoje eu posso ser cantora, amanhã eu vou ser garimpeira, depois de amanhã eu vou ser camponesa. Então os dons que eu trago são diversos, mas o amor que eu tenho em mim, a caridade que eu pratico, ela vai ser advogada de defesa minha em qualquer situação, em qualquer lugar que eu me encontre. A caridade nos ajuda a sermos benignos uns com os outros. A caridade, ela nos ajuda a vencermos a inveja. Ela também nos ajuda a vencermos a vaidade. Ela nos ajuda a não nos tornarmos orgulhosos, ou melhor dizendo, a não nos envenenarmos com o orgulho. Nós hoje meditamos em cima da carta suprema que o apóstolo Paulo deixou para a gente, sobre esse dom mais sublime, mais alto. Eu sei que eu estou me repetindo, mas a gente tem que internalizar isso. A gente pode cantar, pregar, falar bem, ser cheio de conhecimento, a gente pode fazer as coisas que é aplaudida pelo mundo inteiro, a gente pode ter muitos tesouros, muitas aspirações, mas se não tivermos o dom essencial, que é o amor dentro de nós, nada seremos. Aqui não se trata de um amor qualquer, como já disse, né? Então a fé, né, ela vai ser substituída, ela vai de encontro com esse amor de Deus. E a caridade é como eu vivo isso. Eu posso ser caridosa simplesmente fazendo uma prece. Eu não sei se algum de vocês já foi no hospital, mas eu já fui em hospital em que as enfermeiras não têm tempo de cuidar da gente. Então ela coloca assim a comida na frente da gente. E a gente não tem condição de comer. E aí a gente fica olhando, como eu fiquei uma vez, 45 minutos olhando para um copo de água, louca para beber água, e eu não conseguia botar na boca. E aí alguém que estava também doente teve a caridade de levantar e me dar aquele copo de água. Isso é caridade. É caridade também quando a gente está ajudando um irmão. É caridade quando eu dou o mínimo, uma oração. É caridade quando eu penso bem para alguém. É caridade quando eu energizo alguém. Principalmente nessa época de pandemia. Eu não posso sair o tempo inteiro na rua. Mas eu posso fazer a caridade de uma forma diferente, de dentro da minha casa. Eu posso passar na casa da vizinha velhinha que não consegue andar. Ela me dá uma listinha, eu vou no supermercado, compro para ela, deixo na portinha dela as compras dela. Eu posso levar um chá, uma sopa e entregar na porta de alguém. Então há muitas formas da gente fazer a caridade. Porque a caridade é a única coisa que vai nos restar no fim de tudo. Depois que passar tudo, no entardecer da nossa vida, no momento único do nosso encontro eterno com Deus, só a caridade vai nos salvar. Porque a caridade, como dom e amor supremo que vem do coração de Deus, nos ajuda a sermos pacientes, nos ajuda a suportarmos as dificuldades e as tribulações. E volto a repetir. A caridade nos ajuda a sermos benignos uns com os outros e a vencermos a inveja, a vaidade e a não sermos tomados pelo veneno do orgulho.
Isso acontece porque a caridade nos cura. A caridade nos liberta, nos dá uma nova visão, um novo olhar, um novo coração. Quantas vezes a gente está destruído dentro de casa com um probleminha assim petitito. Aí a gente vai lá ajudar alguém que está com um problema muito mais sério. Nossa, a gente vê a coisa completamente diferente. A gente volta para casa mais inteiro, mais sereno. Não é porque a gente está comemorando que ele está pior do que a gente, mas é porque a gente descobriu que de verdade a gente não tem problema. Então ela nos liberta. Quando praticamos a caridade, nós temos a oportunidade de pôr em prática o mandamento maior que é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Paulo nos alerta para o cuidado que devemos tomar ao fazer a caridade. Devemos fazê-la com a motivação correta, sem a leviandade que nos pode tornar soberbos, nos tirar do prumo. Isso acontece muito. Quantas pessoas vocês não veem que fazem a caridade e vão para a televisão contar que fizeram isso e aquilo outro? É uma soberba. Claro que essa caridade vai servir, já é um começo. Mas isso está mostrando da vaidade da pessoa. Este texto de Paulo é também um alerta a todos nós que somos oradores, sejam espíritas ou qualquer pessoa que fale de ensinos divinos. De nada adianta ser belo na palavra e pobre de ações. É muito bonito eu chegar aqui e falar de boca cheia como eu estou falando, mas quais são as minhas ações? Falar, eu posso falar muito. Isso, se a gente for ver, a literatura espírita está cheia de exemplos. Inclusive tem um livro que eu não lembro exatamente agora, que conta uma historinha assim. Eu acho que é um dos livros do Chico, só não lembro exatamente o nome agora. Em que ele fala em que haviam 3 pessoas que se reuniram e toda semana eles faziam aquela reunião maravilhosa, discutiam tudo, tinham um conhecimento fantástico. E aí, um dos espíritozinhos que assistia a reunião deles correu pro mentor, né, pro mentor da colônia onde ele morava e disse: nossa, aqueles 3 são fantásticos. Olha, a gente escuta eles, é algo que enche a nossa alma. E aí, o mentor veio. Só que o mentor ouviu, inspirou, falou, conversou com eles, perguntou por que eles só falavam, por que não ajudavam, deu uma série de dicas e eles sempre dando desculpas. Aí o mentor volta e diz: você está vendo? É tudo palavras vazias. Então isso aqui também é uma exortação para a nossa mudança íntima, para a luta constante contra as nossas imperfeições. A gente só conhece a árvore boa dependendo dos frutos que ela deu. Então, não adianta eu falar, porque a palavra será como um tinha, ela será vazia, se eu só fizer barulho, se eu só chamar a atenção. Mas se eu não modificar primeiro o meu coração, como eu posso modificar o dos outros? Dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é muito importante. Mas precisamos... Momento, deixa eu pensar de novo. Desculpa. Dar esmolas e acabar com as necessidades material do próximo é algo muito importante. Mas precisamos alertar as pessoas que tudo depende da intenção com que a gente faz isso. Se a gente fizer uma doação material com o objetivo de aparecer, que foi aquilo que eu falei ontem, ou então, o que também é muito importante, para aliviar a nossa consciência pesada, a gente não está fazendo nada. Porque se eu só estou fazendo porque eu estou achando que eu estou fazendo uma troquinha, né? Estou fazendo um negócio com Deus, isso não funciona. Então a gente corre o risco de ajudar o necessitado, mas humilhar ele. Que é aquele que vai lá, eu acho que foi a Carla que falou, e dá a sopa de qualquer jeito. Só porque é pobre, dá a roupa de qualquer jeito. E isso foi algo que a Alemanha me ensinou quando os refugiados chegaram aqui. Eu fui trabalhar para dar roupinhas para eles. E chegou lá, primeira vez eu fiquei chocada quando um disse: não, essa calça eu não quero não. E eu fiquei assim: ué, mas ele não está necessitado? E aí eu aprendi
que fazer a caridade não é dar para ele qualquer coisa que eu acho que ele quer. É dar para a pessoa aquilo que ela necessita, aquilo que ela deseja ter. Isso sim é a caridade. Isso é a doação desinteressada, que vem da compreensão da lei de Deus, tornando-nos irmãos. Então Paulo nos esclarece que a caridade deve ser paciente, branda e bondosa. A caridade não deve ser precipitada e nem deve ser feita para se aliviar qualquer sentimento de culpa. Ela deve ser revestida do amor ágape. Pois, como nos diz Kardec na questão 886 do Livro dos Espíritos, onde a pergunta é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, a caridade, segundo Jesus, não se restringe a dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo. É muito importante frisar que ela é muito mais do que isso. Ela abrange todas as nossas relações com os outros, seja quem for, seja em que posição estejam. Então, preciso é alertar as pessoas que tudo que fazemos depende da intenção que está por trás. Sendo assim, vemos que a caridade não é só doar, mas como se estar doando. Caridade é a ação consciente. Ela exige consciência em nosso comportamento, de maneira a avaliá-lo e corrigi-lo. Então, a gente deve construir alicerces sólidos em nossas condutas. E mesmo vivendo nessa sociedade capitalista que a gente vive, onde tudo é comercializado e vendido, se nós procurarmos a essência da vida, encontraremos a doação. Pois é vivenciando a impaciência, a ansiedade, que nos tornaremos pacientes. É vivenciando a caridade que nos tornaremos caridosos, como diz a irmã Aila. Não sei se vocês sabem, mas ela tem um projeto maravilhoso com crianças da favela e pessoas carentes. Ela recolhe R$1 dessas pessoas e esse dinheiro ela junta para mandar, através da caridade, da Fraternidade Sem Fronteira, ela manda para Moçambique. Então, o que é que ela está ensinando para esses pobres? Que ela é da favela, são pobrezinhos mesmo. Mas ela está ensinando o seguinte: que mesmo sendo pobre, ninguém é tão pobre que não possa ajudar o outro. E isto é aprender e vivenciar a caridade. Com isto, desejo concluir este comentário lendo todo o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é exatamente essa fala de Paulo. Ele diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos aos... Eita, hoje eu estou com problema, de novo. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, estas desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face.
Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade, essas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Agradeço para vocês a atenção. Desculpa se eu me estendi um pouquinho. Um abraço carinhoso, uma semana muito abençoada para todos vocês. Obrigada.